Capítulo 11. Sua vida é governada pela lei, pela ação de princípios reais e imutáveis que nunca variam. A lei está sempre em operação em todos os lugares. As mesmas leis subjazem em todas as ações humanas. Por esta razão, os homens que controlam gigantescas indústrias estão capacitados para determinar com absoluta precisão que porcentagem de cada 100.000 pessoas responderá a um conjunto de determinadas condições. Todavia, é bom recordar que enquanto todo efeito é o resultado de uma causa, o efeito, por sua vez, se converte em uma causa, que cria outros efeitos, que, por sua vez, criam ainda outras causas, de modo que quando você põe a lei da atração em operação, precisa se lembrar que está iniciando uma cadeia de causalidades para o bem ou para o mal, algo que pode ter possibilidades infinitas. Frequentemente, ouvimos dizer: uma situação muito chata surgiu em minha vida, a qual não pode ter sido o resultado do meu pensamento, visto que nunca alberguei nenhuma ideia que pudesse gerar tal resultado. Falhamos em lembrar que semelhante atrai semelhante no mundo mental, e que os pensamentos que albergamos nos atraem certas amizades, companhias de determinado tipo, e estas, no momento certo, fazem surgir as condições e o ambiente que no momento são responsáveis pelas situações que nos queixamos. O raciocínio indutivo é o processo da mente objetiva pelo qual comparamos um número de casos separados um com o outro até que achamos o fator comum que dá origem a todos eles. A indução se origina com a comparação de fatos. Este método de estudo da natureza é o que deu como resultado o descobrimento do reino das leis que marcou uma época no progresso humano. É a linha divisória entre a superstição e a inteligência. Os elementos de incerteza e capricho foram eliminados das vidas dos homens e foram substituídos pela lei, pela razão e pela certeza. É o vigia no portal mencionado em uma lição anterior. Quando, por virtude deste princípio, se revolucionou o mundo que os sentidos estavam acostumados, quando o Sol foi detido em seu curso, a aparente terra plana foi transformada em uma esfera e começou a girar ao seu redor, quando a matéria inerte foi decomposta em elementos ativos e o universo se mostrou cheio de força, movimento e vida para onde quer que dirigíssemos o telescópio ou o microscópio, e nos perguntamos por que possíveis meios as delicadas formas de organização em tudo isso se mantêm em perfeito estado e ordem. Assim como os polos e as forças se repelem entre si ou permanecem impenetráveis um no outro, esta causa, como regra, é suficiente para determinar um lugar e distância apropriadas para as estrelas, homens e forças. Assim como os homens de diferentes virtudes se associam, assim também os polos opostos se atraem. Os elementos que não têm propriedades em comum, como os ácidos e gases, aderem um ao outro, preferencialmente, e o intercâmbio geral é regulado entre o excedente e a demanda. Assim como o olho procura e recebe a satisfação a partir das cores complementares às quais estão à vista, assim o homem induz, guia e determina a ação para o que necessita, quer e deseja no sentido mais amplo. É nosso privilégio nos tornarmos conscientes do princípio e atuar de acordo com ele. Cuvier
vê um dente que pertence a uma raça extinta de animais. Este dente requer um corpo específico para o desenvolvimento de sua função, e Cuvier define as características específicas do corpo com tal precisão que é capaz de reconstruir o corpo deste animal. Perturbações são observadas no movimento de Urano. Le Verrier necessita de outro planeta em certo lugar para manter o sistema solar em ordem, e Netuno aparece no lugar e hora designados. As necessidades instintivas do animal e as necessidades intelectuais de Cuvier, as necessidades da natureza e da mente de Le Verrier eram semelhantes, bem como os resultados a que os pensamentos de uma existência, ali a existência. Uma necessidade bem definida conforme a lei proporciona razão para as mais complexas operações da natureza. Havendo catalogado corretamente as respostas oferecidas pela natureza e dilatado nossos sentidos com o desenvolvimento da ciência sob sua superfície, tendo tomado com nossas mãos os controles que movem a Terra, nos tornamos conscientes de um contato tão próximo, variado e profundo com o mundo exterior, que nossos desejos e propósitos se tornaram tão identificados com as operações harmoniosas desta vasta organização que a vida, a liberdade e a felicidade do cidadão é identificada com a existência do seu governo. Assim como os interesses dos indivíduos são protegidos pelas armas do seu país, além das próprias, e suas necessidades podem depender de certo equipamento, do mesmo modo, a cidadania consciente na República da Natureza nos protege dos aborrecimentos de agentes secundários pela aliança com poderes superiores e por recorrer às leis fundamentais da resistência ou da atração, ativadas pelos mecanismos de agentes químicos. Assim também, a natureza distribuiu o trabalho para ser desempenhado entre eles, os cientistas, e deu ao homem as grandes vantagens das invenções. Se Platão tivesse podido ver as imagens do Sol captadas por um fotógrafo, ou as centenas de ilustrações semelhantes que o homem faz por indução, ele talvez se recordasse da luz intelectual de seu mestre, e em sua mente poderia ter surgido a visão de uma terra na qual o trabalho manual, mecânico e repetitivo está designado ao poder da natureza, no qual nossos desejos são satisfeitos por um conjunto de operações puramente mentais, postas em movimento pela vontade, e no qual o abastecimento é criado pela demanda. Por mais distante que esta terra possa parecer, a indução ensinou aos homens a progredir nela, e o rodeou com vantagens que são ao mesmo tempo recompensas pela fidelidade passada e incentivos pela lealdade mais diligente. A indução é também uma ajuda para concentrar e consolidar nossas faculdades, dando uma solução infalível aos problemas individuais e universais, pela simples operação da mente na forma mais pura. Aqui encontramos um método cujo espírito é crer que o que se busca já se conseguiu. E para realmente consegui-lo, está aqui um método legado a nós por Platão. Quem fora desta esfera nunca poderia saber como as ideias chegaram a se tornar realidades. Esta concepção também é elaborada por Swedenborg, em sua doutrina de correspondências. O maior dos mestres também disse: tudo o que desejais, quando orar, crede que já recebeis, e tereis. A diferença nos tempos desta passagem é importante. Primeiro, precisamos crer que nosso desejo já foi cumprido, então seguirá sua realização. Isso
é uma diretriz concisa para fazer uso da energia criativa do pensamento, ao imprimir na mente subjetiva universal a coisa particular que desejamos como um fato já existente. Estamos pensando, então, no plano do absoluto e estamos eliminando todas as considerações de condições ou de limitação, e estamos plantando uma semente que, se a deixarmos sem perturbar, finalmente germinará em realização externa. O raciocínio indutivo é o processo da mente objetiva, pela qual comparamos um número de casos separados um com o outro, até que vemos o fator comum que os produz. Vemos todo mundo em cada país civilizado obtendo resultados por meio de algum processo que eles parecem não entender e ao qual geralmente lhe conferem certo mistério. Nossa razão nos foi dada com o fim de comprovar a lei com a qual se conseguem esses resultados. A operação deste processo de pensamento é naturezas afortunadas que possuem tudo o que as outras precisam adquirir através do trabalho duro. Os que nunca lutam com sua consciência, porque sempre agem corretamente e nunca podem se comportar de outro modo senão com descrição. Aprendem tudo facilmente, completam com grande destreza tudo que começam, vivem em harmonia eterna com si mesmos, sem refletir demais no que fazem, ou se alguma vez experimentaram dificuldade ou trabalho duro. O fruto deste pensamento é, como sempre foi, um presente dos deuses, porém, um presente que, todavia, poucos alcançam, apreciam ou entendem. O reconhecimento do poder maravilhoso que é possuído pela mente em condições apropriadas e o fato que este poder possa ser utilizado, dirigido, é posto à nossa disposição para a solução de cada problema humano tem importância transcendental. Toda a verdade é igual, está indicada em termos científicos ou na língua dos tempos apostólicos. Há almas tímidas que não compreendem que a verdade completa requer várias declarações, que nenhuma fórmula humana mostrará todos os lados dela. Mudança, ênfase, nova linguagem, interpretações modernas, perspectivas não familiares, não são, como alguns supõem, mostras de que saíram da verdade, senão pelo contrário. São evidência de que a verdade está se unindo em novas relações com necessidades humanas e está se tornando mais genericamente entendida. A lei da atração é a lei pela qual o pensamento guarda correlação com seu objeto. Cada declaração, quando é submetida à análise, se constata que contém exatamente a mesma verdade. A única diferença está na forma de apresentação. Estamos parados no umbral de uma nova era. O tempo já chegou quando o homem aprendeu os segredos do domínio, e o caminho está sendo preparado para uma nova ordem social, mais maravilhosa que qualquer coisa antes sonhada até agora. O conflito da ciência moderna com a teologia, o estudo comparativo das religiões, o enorme poder dos novos movimentos sociais, tudo isso não é senão limpeza dos caminhos para uma nova ordem. Podem ter destruído as formas tradicionais que se tornaram antiquadas e impotentes, porém, nada de valor foi perdido. Uma nova fé já nasceu, uma fé que exige uma nova forma de expressão, e esta fé toma forma em um conhecimento profundo do poder que se está manifestando na atividade espiritual presente em cada ser. O espírito que dorme no mineral, respira nos vegetais, se move no animal e alcança seu mais elevado desenvolvimento no homem é a mente universal. E isso
nos convém para atravessar o abismo entre o ser e o fazer, entre a teoria e a prática. O maior descobrimento de todos os tempos é o poder do pensamento. A importância deste descobrimento foi um pouco lenta no alcance do conhecimento geral. Porém, isso chegou, e já em cada campo da investigação, a importância deste, o maior de todos os grandes descobrimentos, está sendo demonstrado. Então, em que consiste o poder criativo do pensamento? Consiste em criar ideias, e estas se transformam em formas objetivas de modo apropriado, inventando, observando, discernindo, descobrindo, analisando, dominando, combinando e aplicando matéria e força. Pode fazer isso porque é uma energia criativa inteligente. O pensamento alcança sua atividade superior quando se submerge em sua misteriosa profundeza, quando abre o estreito caminho através do ser e passa verdadeiramente à região da luz eterna, onde tudo o que é, foi e sempre será se funde em uma grande harmonia. Deste processo de autocontemplação provém a inspiração que é a inteligência criativa e que é, sem dúvida, superior a cada elemento, força ou lei da natureza, porque pode entendê-los, modificá-los, dominá-los e aplicá-los para seus próprios fins e propósitos. A sabedoria começa no amanhecer da razão, e a razão é somente uma compreensão dos conhecimentos e princípios pelos quais nós podemos saber o verdadeiro significado das coisas. Sabedoria é, então, a razão iluminada, e esta sabedoria leva à humildade. A humildade é, em grande parte, sabedoria. Todos sabemos de muitos que alcançaram o aparentemente impossível, que realizaram sonhos de toda a vida, que mudaram tudo, incluindo a si mesmos. Por vezes, temos nos maravilhado com a demonstração de um poder que parece irresistível, que parecia estar disponível apenas quando mais se necessita. Porém, agora tudo está claro. Tudo o que se requer é uma compreensão de certos princípios fundamentais definidos e do seu uso apropriado. Para seu exercício desta semana, concentre-se na citação tomada na Bíblia. Qualquer coisa que deseje, quando orar, creia que já a recebeu e a terá. Note que não há limitação. Qualquer coisa é muito definido e implica que a única limitação que se põe sobre nós é nossa capacidade de pensar e estar de acordo com a ocasião, para se levantar na adversidade, recordando que a fé não é uma sombra, senão uma substância, a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas.